torcedor São Paulino. Abri esse canal aqui para comentar, compartilhar com vocês minha opinião sobre os jogos do São Paulo Futebol Clube, né? Nosso querido São Paulo Futebol Clube. E assim, eu lancei esse canal, depois de cada jogo eu vou lançar um videozinho falando o que eu achei do time em si, vou falar de cada jogador, vou dar uma nota para cada jogador, né? E é isso daí. Aí depois de cada jogo eu vou jogar o vídeo no YouTube e fiquem ligados aí, se inscrevam no canal, comentem, fiquem à vontade. E assim, hoje assim o primeiro vídeo, né, que eu tô fazendo, o primeiro vídeo do canal, eu vou falar sobre a campanha do São Paulo até aqui. Amanhã, hoje é terça-feira, né? Dia 17, amanhã dia 18, São Paulo joga o Atlético Mineiro, jogo de volta, e vou fazer um apanhado do que aconteceu até aqui na Libertadores. Primeiro veio a pré-Libertadores, né, o César Valerro, teve um empate de 1-1, primeiro jogo, São Paulo não jogou bem, se não me engano foi o segundo ou terceiro jogo da temporada, não foi um jogo bom. O São Paulo não tinha ainda ritmo de jogo. Aliás, o São Paulo demorou muito para adquirir ritmo de jogo. Não teve muito tempo para treinar. Assim, fez uma pré-temporada, porém o técnico veio novo, né, o técnico estrangeiro, o Balsa. E assim, os resultados não vieram de imediato, né? O time do São Paulo demorou a engrenar. E o primeiro jogo foi 1-1, né? Contra o César Valerro. E o gol foi do Caleri. Ele entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol. E aí na volta foi 1-0 para o São Paulo. Quem lembra assim, foi no Pacaembu, né? O Rogério não estava nem relacionado para a partida, se não me engano foi o Allan Kardec que teve uma gripe ou machucou, não lembro o que aconteceu. Ele acabou sendo relacionado para a partida na última hora e acabou entrando no final do jogo e fez o gol de 1-0 para o São Paulo. Porém, 0-0 já classificava o São Paulo, né? Foi só uma garantia no final do jogo ali, estamos aliviados, né? E aí veio a famosa fase de grupos, né? Essa fase de grupos foi muito complicada. O São Paulo, assim, nos últimos anos, o São Paulo tem passado dificuldades assim nessas fases de grupo, né, para passar. Assim, mas sempre passa, graças a Deus. O primeiro jogo foi contra o Strongest, né, em casa, no Pacaembu. Em casa não, porque o Pacaembu não é casa do São Paulo, mas digamos, foi na cidade de São Paulo, foi diante da sua torcida, né. E o São Paulo não jogou bem, ainda não estava jogando muito bem, não estava jogando, perdeu algumas oportunidades, é verdade, mas não estava jogando bem. Em uma bobeada ali, o Strongest fez uma jogada, me parecia assim uma jogada ensaiada, assim, eles já meio que faziam essa jogada. E aí acabaram fazendo 1-0, o São Paulo perdeu de 1-0 fora de casa o primeiro jogo, né? Ficou complicado, assim, quando você perde o primeiro jogo dentro de casa é meio complicado, assim, principalmente num grupo que um time é da altitude e o outro é muito forte, né? Que era o River Plate. E aí fomos pro segundo jogo, né, contra o River Plate. O São Paulo jogou muito bem esse jogo. Na verdade foi o primeiro bom jogo do São Paulo no ano, foi contra o River Plate fora, um adversário que era o campeão da Libertadores, né, o atual campeão até agora, porque não acabou essa Libertadores. O River Plate é o atual campeão. E o São Paulo jogou muito bem, fez 1-0 com o gol do Ganso, né? E numa bobeada tomou do Denis, goleiro, ele socou a bola bateu na cabeça de um jogador de São Paulo e acabou entrando no gol, uma fatalidade também, né? Mas geralmente você soca a bola pra cima, né? Pra cima, não pro lado, pra frente, assim, porque corre o risco de um jogador adversário pegar ou acontecer da bola pegar na cabeça pegar em algum jogador e ir pro gol. Mas foi isso aí, o São Paulo jogou muito bem a partida da Argentina, poderia ter ganho, infelizmente empatou, né? E aí foi pra jogar contra o Trujillianos, né? Fora de casa também. E essa partida, ao invés de jogar bem contra o River jogou bem, contra o Trujilliano jogou muito mal.
É, aí você me pergunta, por que contra o River jogou bem e contra o Juliano jogou mal? Eu acho que o São Paulo, contra times grandes no começo da temporada, ele dava um gás a mais, né? Mas ele ainda estava oscilando muito. Eu acho que faltava um pouco de tempo porque você tem partida do Paulista e da Libertadores. Aí você não tem tempo para treinar o time, né? É complicado assim. Eu sou da opinião de que quando você joga Libertadores, você tem que jogar Paulista com um time reserva. Porém, o regulamento do Paulista só dá para escrever 25 jogadores e a televisão cobra que você jogue. Televisão, muitas pessoas, né, a imprensa em si, ela cobra que você jogue com os seus melhores jogadores, né? Porque é uma imagem que vai aparecer lá, tem a questão da audiência também. Mas eu sou da seguinte opinião: o São Paulo tem muitos jogadores do sub-20 que poderiam ter sido testados no Campeonato Paulista e não puderam. Agora eles estão sendo testados no Campeonato Brasileiro e estão indo bem até, né? Primeiro jogo o São Paulo jogou, mas jogou e ganhou com alguns jogadores do sub-20, mas aí é outra história, vamos falar de Libertadores. Então, aí nessa questão de não conseguir treinar direito, o São Paulo não conseguiu fazer uma boa partida fora, né, contra o Julianos, empatou, perdeu um pênalti, o Ganso fez o gol e perdeu um pênalti, né? Poderia ter ganho, porém perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti é normal, todo mundo perde, até o Pelé já perdeu o pênalti, né? É, Aí o São Paulo no final das três primeiras partidas, ele só tinha conseguido 2 pontos, né? 2 pontos e se eu não me engano, o River estava com 7 e o Strongest com 6, ou seja, o São Paulo com 2, né? Muito atrás dos outros adversários, faltando 2 jogos, 3 jogos, né? Apenas. E ficou muito difícil, todo mundo pensou que o São Paulo ia ser o primeiro eliminado aí, brasileiro eliminado. E aí fomos para o Morumbi, né? O primeiro jogo na Libertadores ali no Morumbi, desse ano de 2016, foi contra o Turdilhanos. E o São Paulo jogou muito bem essa partida, né? São Paulo em casa, ele é um adversário assim muito difícil para os times estrangeiros e para os brasileiros também, mas para os times estrangeiros eles morrem de medo de jogar com o São Paulo aqui no Morumbi. E o São Paulo ganhou de 6-0, foi incontestável a vitória, apesar do time ser fraco, o São Paulo jogou bem. O São Paulo jogava uma partida bem, outra não, uma bem, outra não. E essa São Paulo jogou muito bem. E ganhou de 6-0. Se não me engano, o Caleri fez 3 ou 4 gols. Ele conseguiu aí se firmar na artilharia da Libertadores devido a essa partida, né? Ele deixou uma vantagem grande aí. E contra o time fraco também, né? Tem essa questão. Aí veio o River, né? O São Paulo ganhou de 2-1. O Caleri fez 2 gols, né? 2 gols do Caleri. O River, ele fez um gol no final, né? No finalzinho do jogo o River fez um gol. Tentou botar uma pressãozinha, mas o São Paulo acabou ganhando no Morumbi também 2-1. E aí depois, nesse meio termo, o Trujillianos ganhou do Strongest, né? Em casa, ele havia perdido a primeira partida fora de casa no Trujillianos nos jogos de ida, né? No jogo de volta o Trujillianos ganhou do Strongest. E isso facilitou um pouco a vida do São Paulo, porque o São Paulo ganhou do Trujillianos e ganhou do River e ficou um ponto à frente do Strongest. Isso bastaria um ponto, ou seja, um empate, né? Um empate para classificar contra o Strongest, né? Ia ser um combate direto ali, se o Strongest ganhasse classificava, o São Paulo empatasse classificava. E aí chegou na altitude, o São Paulo, assim, a altitude é muito complicado, muitas pessoas não sabem, eu mesmo não sei como que é, né? Algumas pessoas podem falar, mas jogou mal, mas a gente não sabe como, eu não sei como que é, eu não vou falar se é bem ou se é mal. Algumas pessoas que já foram para lá, para La Paz, já me falaram que chega lá já tem falta de ar, né? Chega lá já tem que ir pro oxigênio. Agora você imagina jogar futebol, tem que correr, né? Onde você precisa de oxigênio, né? De ar nos pulmões para correr. Isso fez um pouco de diferença assim no São Paulo. Você vê que os jogadores eles não corriam muito, eles ficaram compactados, né? No campo assim. O
Balsa poupou o Ganso. Poupou não, ele achou que era melhor não colocar o Ganso, porque ele achava que o Ganso era melhor no segundo tempo na hora que o São Paulo precisasse segurar a bola, né? E acabou que o Strongest fez 1-0 e o São Paulo no final do primeiro tempo empatou, e aí ficou nisso daí. O Strongest teve alguma outra chance e não conseguiu fazer o gol, o São Paulo também teve alguma chance e não conseguiu fazer o gol, e acabou um jogo muito brigado, assim, aquela adrenalina, né, que sobe na gente, torcedor, né, esperando assim o resultado, e o São Paulo conseguiu a classificação sofrida aí. Foi uma das mais sofridas aí que eu presenciei até hoje. Eu assisto a Libertadores desde 92, né? Eu acho que foi a classificação mais sofrida aí da fase de grupos. Porque assim, até o último minuto assim, a gente estava ainda esperando o jogo acabar para poder comemorar essa classificação para as oitavas, né? E aí chegou nas oitavas, teve o Chivas, o Toluca, né? O Chivas foi em 2005. Teve o Toluca, né? O Toluca, ele conseguiu, aliás, o Chivas foi em 2006, 2007, se não me engano, né? Eu vi esse jogo, eu fui no Morumbi ver esse jogo contra o Chivas. Aí teve o Toluca, e o Toluca ele classificou no time, no grupo da morte, né, em primeiro lugar. E o que aconteceu? O São Paulo conseguiu aí fazer o melhor jogo assim dos últimos 20 anos, assim, que eu vi assim. Eu acho que só não antes de 94, depois de 94, assim, eu não vi uma partida tão imponente do São Paulo. Eu vi na final de 94 contra o time do Chile, se não me engano, a Universidade do Chile, Universidade Católica. Foi 4-0 também, eu acho. Que o São Paulo jogou muito. Foi 93, né? Final de 93, é verdade. No Morumbi, o jogo de ida foi 4-0 ou 4-1. No São Paulo, aquele dia, desde lá eu não vi uma partida tão boa do São Paulo. Acho que eu assisto, assim, quase todos os jogos, assim, do São Paulo. Esses últimos anos tenho assistido praticamente todos, assim. Então eu achei que foi a melhor partida coletivamente. Alguns jogadores que estavam sendo contestados jogaram muito bem, né? Caso do Michel Bastos do Centurion. E foi 4-0, né? Tranquilo, o São Paulo jogou muita bola, estava num ritmo muito bom. E no jogo de volta, né, o Toluca acabou na altitude, né, um pouco menos que La Paz, né, se não me engano 1000 metros abaixo, é menos que La Paz, mas ainda a altitude, né, um pouco, a bola é diferente, o ar é um pouco menos rarefeito. E mesmo assim o São Paulo já tinha ganho de 4-0, só meio que deu uma segurada no resultado, o técnico não quis colocar o Ganso. No segundo tempo o Toluca estava dando pancada para tudo quanto é lado. Todo mundo pergunta por que não colocou o Ganso, eu acho que não foi por causa disso, ele quis poupar, viu que o São Paulo já estava classificado, o Michel Bastos já tinha feito gol, né? Tava 1-1, o Michel Bastos já tinha feito gol, o Toluca estava dando pancada. E aí falou, não, vou poupar, acho que eu vou poupar o Ganso, porque se eu coloco ele pode machucar, e aí complica pra gente. Então eu vou poupar, o jogo, a classificação já tá ganha, faltando uns 20 minutos, estava 1-1, então. Aí o Toluca acabou fazendo o segundo e terceiro gol, porém o São Paulo, o juiz deu um pênalti, uma falta assim, que era pênalti pro São Paulo quando estava 1-1 também, mas o São Paulo não jogou muito bem, mas também não precisava, fez o necessário para garantir a classificação e não cansar, né? E aí veio o Atlético Mineiro, um jogo assim, eu achei que foi um jogo teve muita pancada das quartas de final, eu vi todos os jogos até agora, foi ter mais pancada. O Atlético deu muita pancada, eles viram o jogo do Toluca, viram que o São Paulo estava bem no Morumbi e acho que acabaram tentando parar o São Paulo na pancada mesmo. Porém, assim, sabe que bola parada é complicado, né? Se dá pancada, às vezes você faz falta perto da área, e o São Paulo acabou fazendo um gol ali com o Michel Bastos, né, que estava machucado. Ele, na semana toda, ele estava se preparando para o jogo e conseguiu classificar ainda o gol do Michel Bastos, que entrou no segundo tempo e fez o gol. E é isso aí, galera. Aí eu espero vocês aí quarta-feira, amanhã no caso, depois do jogo eu vou fazer um vídeo. Até mais, se inscrevam-se no canal aí, para poder ficar ligado aí na quarta-feira. Abraços.